Ela foi abandonada às vésperas do parto, mas o homem que parou para ajudar escondia uma grande surpresa. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora, aproveite essa linda história. O sol de meio-dia transformava o asfalto em uma chapa incandescente, e Isadora sentia cada passo como se caminhasse sobre brasas. Aos 8 meses de gravidez, sua barriga parecia carregar o peso de toda a dor que havia acumulado nos últimos anos. As sacolas plásticas cortavam seus dedos inchados, mas ela seguia em frente, porque parar significava aceitar que não tinha mais para onde ir. Você não passa de uma decepção, Isadora, igual a sua mãe. As palavras de Júnior ainda ecoavam em sua mente como facadas. 3 anos juntos e ele a havia abandonado no momento em que mais precisava dele. A descoberta da traição com a vizinha foi apenas a gota d'água. O pior foi quando ele a expulsou do barraco que alubravam juntos, alegando que o filho nem era dele. Isadora parou em frente a uma vitrine empoeirada e viu seu reflexo distorcido. Aos 22 anos, parecia carregar o cansaço de uma vida inteira. Seus cabelos crespos estavam desgrenhados, colados pela transpiração, e o vestido floral desbotado mal escondia a pobreza que a acompanhava desde sempre. Mas seus olhos castanhos ainda guardavam uma fagulha de determinação, que a morte da mãe, anos antes, não conseguira apagar completamente. Helena havia sucumbido à depressão quando Isadora tinha apenas 15 anos. Encontrou-a numa manhã cinzenta, ainda na cama, com um frasco vazio de remédios na mesa de cabeceira e um bilhete pedindo perdão. A avó Conceição, que a criara com pulso firme e coração mole, partiu 2 anos depois, levando consigo as últimas memórias de um lar de verdade. Agora, caminhando pelas ruas da periferia sob o sol inclemente, Isadora sentia o peso da solidão como nunca antes. Cada contração que atravessava seu ventre era um lembrete de que logo não estaria mais sozinha, mas também de que não sabia como seria mãe sem ter tido uma referência sólida. O ponto de ônibus apareceu como uma miragem no horizonte urbano. Algumas pessoas esperavam na sombra raquítica da estrutura metálica, todas evitando olhar diretamente para ela. Isadora reconhecia aquele olhar, o mesmo que recebia desde criança. Era o olhar de quem via pobreza e fingia que ela não existia. Ao se aproximar, uma dor mais intensa que as anteriores a fez dobrar. A bolsa havia rompido e ela sentiu o líquido escorrer por suas pernas. O desespero tomou conta de seu peito. "Por favor", murmurou para uma senhora de meia idade que estava próxima. "Eu preciso de ajuda." A mulher desviou o olhar e se afastou, como se a miséria fosse contagiosa. Outros seguiram o exemplo. Isadora sentiu as pernas bambas e se apoiou na parede descascada do ponto de ônibus, escorregando lentamente até o chão quente. O mundo começou a escurecer em suas bordas, quando ouviu o som de pneus cantando no asfalto. Um carro havia parado abruptamente na pista e dela ouviu passos rápidos se aproximando. "Meu Deus, ela está em trabalho de parto." A voz era masculina, grave, carregada de autoridade. Isadora lutou para manter os olhos abertos e viu um homem se ajoelhando ao seu lado. Ele era alto, de ombros largos, com cabelos escuros bem cortados e traços que denunciavam uma vida longe das ruas. Suas mãos, quando tocaram seu pulso, eram macias e seguras. "Sou médico. Vou ajudá-la", disse ele, já tirando o celular do bolso. "Preciso levá-la para o hospital agora." Dr. Davi Monteiro não costumava parar por impulso. Aos 35 anos, havia construído uma reputação sólida como cirurgião obstetra, movido pela precisão e pelo controle absoluto sobre cada situação. Mas algo naquela cena o fez frear o Mercedes bruscamente. Talvez fosse a indiferença das pessoas ao redor, ou talvez fosse o olhar desesperado da jovem que reconheceu nele uma última esperança. "Não, não tenho dinheiro", Isadora conseguiu sussurrar entre as contrações. "Isso não importa agora", respondeu Davi, já erguindo-a nos braços com uma força que ela não esperava. "O bebê não pode esperar."
Isadora queria resistir, desconfiar, questionar os motivos daquele homem bem vestido que apareceu do nada. Toda sua vida havia aprendido que nada era de graça, que sempre havia um preço a pagar. Mas a dor era tão intensa e o instinto de proteger a criança que carregava falou mais alto. No caminho para o carro, ela notou os detalhes que denunciavam a diferença entre seus mundos. O relógio de pulso que provavelmente custava o mais que ela ganhava em um ano, o terno impecável, mesmo sob o calor, e o carro que brilhava como se fosse novo. Davi Monteiro era claramente um homem acostumado a ter tudo sob controle, e isso a assustava tanto quanto a consolava. "Como você se chama?" perguntou ele enquanto ligava o ar-condicionado e seguia em direção ao hospital. "Isadora." Ela respondeu agarrando-se ao banco de couro enquanto outra contração a atravessava. "Isadora, em poucos minutos estaremos no hospital. Você vai ficar bem." Havia algo na voz dele, uma certeza quase arrogante, que ela não sabia se devia acreditar. Toda sua experiência lhe dizia para desconfiar de promessas, especialmente vindas de pessoas que pareciam ter tudo o que ela nunca teria. Mas naquele momento, agarrada à dor e ao medo, a promessa de Davi era tudo que ela tinha. O Hospital São Marcos erguia-se imponente contra o céu azul, suas janelas de vidro refletindo a luz do sol como diamantes. Isadora nunca tinha pisado em um lugar tão luxuoso, e a diferença com os postos de saúde que conhecia era gritante. Quando Davi a carregou através das portas automáticas, ela sentiu todos os olhares se voltarem para eles, para o contraste entre a elegância dele e a simplicidade dela. "Sala de emergência agora", ordenou Davi para a equipe que se aproximava. "Eu não posso pagar por isso", Isadora insistiu, mesmo enquanto era colocada na maca. Davi parou por um momento e a encarou. Havia algo naqueles olhos castanhos que o intrigava, uma mistura de medo e força, de vulnerabilidade e resistência. Era como se ela fosse duas pessoas ao mesmo tempo, a jovem assustada que precisava de ajuda e a mulher determinada que havia sobrevivido a coisas que ele provavelmente nunca enfrentaria. "Deixe isso comigo", e pela primeira vez em muito tempo, tomou uma decisão sem calcular todos os custos. Enquanto era levada para a sala de parto, Isadora olhou para trás e viu Davi parado no corredor, as mãos nos bolsos, uma expressão pensativa no rosto. Não sabia se era um anjo ou se havia algum preço oculto naquela generosidade repentina. Só sabia que o bebê estava prestes a nascer e que talvez pela primeira vez em anos não estivesse completamente sozinha. A dor que a atravessava agora não era só física. Era toda a dor acumulada de uma vida inteira, misturada com a esperança frágil de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes daqui para frente. As luzes cirúrgicas transformavam tudo em um branco ofuscante, mas Isadora só conseguia se concentrar na voz grave de Davi ecoando pela sala. Ele havia trocado o terno por scrubs verdes, mas ainda mantinha aquela postura imponente que a fazia sentir-se pequena e, estranhamente, protegida. "Mais uma contração, Isadora. Ela está quase aqui", dizia ele posicionado entre suas pernas, com aquela segurança que apenas anos de experiência poderiam proporcionar. O suor escorria pelo rosto de Isadora, enquanto ela se agarrava às laterais da maca. Nunca imaginou que dar à luz seria tão intenso, não apenas a dor física, mas toda a vulnerabilidade de estar completamente exposta diante de um estranho. Mesmo sendo médico, Davi continuava sendo um homem que havia aparecido em sua vida há menos de 2 horas. O tom profissional deu lugar a algo mais caloroso, quase reverente. "Mais uma força, Isadora. Sua filha quer conhecer o mundo." Com um último grito que pareceu rasgar sua garganta, Isadora sentiu o alívio súbito da pressão. O choro agudo de um bebê preencheu a sala e ela desabou contra a maca, exausta, mas com o coração acelerado por uma razão completamente diferente. "Parabéns, é uma menina linda", disse Davi, erguendo o pequeno ser rosado e coberto de vernix caseoso. Ele a limpou delicadamente antes de colocá-la sobre o peito de Isadora. Naquele momento, o mundo parou. Isadora olhou para a criança que havia carregado por 9 meses e sentiu uma conexão que nunca havia experimentado antes. A bebê era pequena, perfeita,
com punhos cerrados e um choro que parecia proclamar sua chegada ao mundo com determinação. Ela é perfeita, murmurou Isadora, tocando o rostinho da filha com dedos trêmulos. Davi observava a cena com uma expressão que ele próprio não conseguia identificar. Havia assistido a centenas de partos ao longo de sua carreira, mas raramente parava para contemplar aqueles primeiros momentos entre mãe e filho. Sempre estava focado nos procedimentos, nas suturas, nos cuidados médicos. Mas algo naquela jovem mãe o fazia permanecer ali, observando. "Como vai chamá-la?" perguntou ele, verificando os sinais vitais de Isadora. "Aurora", respondeu ela sem hesitar, como se o nome sempre estivesse esperando por aquele momento. "Ela vai ser minha Aurora, meu novo começo." Davi sorriu, um sorriso genuíno que poucas pessoas haviam visto. Aurora é um nome bonito, forte. 2 horas depois, Isadora estava no quarto de recuperação, Aurora dormindo placidamente em seus braços. O hospital era um universo diferente de tudo o que conhecia. Lençóis brancos imaculados, equipamentos modernos zumbindo baixinho e enfermeiras que falavam em tom respeitoso. Mas justamente por isso, ela sabia que não pertencia ali. "Doutora, preciso saber quanto vai custar tudo isso", disse ela para uma das enfermeiras que veio verificar seus sinais vitais. "Não se preocupe com isso agora, querida. Você precisa descansar." Mas Isadora não conseguia descansar. Cada minuto que passava naquele quarto era um minuto a mais que seria cobrado. Ela conhecia o sistema, conhecia o preço de ser pobre num mundo onde até a compaixão tinha valor. Quando Davi apareceu na porta do quarto, ainda vestindo o jaleco sobre uma camisa social, ela estava tentando se levantar da cama. "O que está fazendo?" perguntou ele, aproximando-se rapidamente. "Preciso ir embora. Não posso pagar por isso aqui", respondeu ela, ajeitando Aurora no colo. "Você já fez muito. Eu vou me virar sozinha a partir de agora." Davi a observou por um momento. Havia algo naquela determinação que o incomodava e o admirava ao mesmo tempo. Ela tinha acabado de dar à luz há poucas horas, estava claramente exausta, mas ainda assim mantinha a cabeça erguida, recusando-se a aceitar o que considerava caridade. "Isadora, você precisa ficar pelo menos 48 horas em observação. É protocolo médico." "Protocolo médico para quem pode pagar", ela retrucou, tentando se levantar novamente. "Eu não sou dessas pessoas. Nunca fui." "E se eu disser que não haverá cobrança?" Isadora parou e o encarou com desconfiança. "Nada é de graça. Sempre há um preço, mesmo que não seja dinheiro." A resposta a atingiu como um soco. Davi percebeu que estava diante de alguém que havia aprendido a desconfiar de gentilezas, alguém que havia sido machucado o suficiente para saber que toda ajuda vinha com condições. "Que tipo de homem você acha que eu sou?" perguntou ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Eu não sei, mas sei que homens como você não param para ajudar pessoas como eu sem querer algo em troca." Davi ficou em silêncio por um momento, processando a honestidade brutal daquela resposta. Ela não estava sendo ingrata, estava sendo realista, e isso o fez questionar suas próprias motivações. Por que havia parado? Por que não conseguia simplesmente deixá-la ir embora? "Talvez você tenha razão", admitiu ele. "Talvez eu queira algo em troca." Isadora tensionou, abraçando Aurora mais firme. "Quero que você aceite ficar aqui até ter condições de sair. Quero que sua filha tenha o melhor começo possível e quero..." Ele hesitou, procurando as palavras certas. "Quero provar para mim mesmo que ainda sou capaz de fazer algo bom sem calcular os custos." "E o que você ganha com isso?" "Talvez a chance de lembrar por que me tornei médico." Isadora estudou seu rosto, procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo o que viu foi um homem que parecia tão perdido quanto ela, apenas de uma forma diferente. Havia algo em seus olhos, uma tristeza bem escondida, uma solidão que ela reconhecia porque também carregava a sua. "É um homem estranho, Dr. Davi Monteiro", disse ela finalmente. "Provavelmente. Mas sou um médico competente. E agora sou o médico da Aurora."
Uma lágrima escorreu pelo rosto de Isadora. Era a primeira vez em anos que alguém se referia a ela e a sua filha como se fossem importantes, como se merecessem cuidado. 2 noites, disse ela com a voz embargada. Vou ficar 2 noites, mas depois disso, nós vamos embora. Davi assentiu, sabendo que não era uma vitória completa, mas era um começo. 2 noites. E durante esse tempo, você e Aurora recebem todo o cuidado que merecem. Depois que saiu, Isadora olhou para a filha que dormia em seus braços. Aurora havia nascido em meio ao caos, mas talvez fosse exatamente isso que precisava. Uma Aurora que rompesse a escuridão de tantos anos. Nós vamos ficar bem pequena, sussurrou para a bebê. Eu não sei ainda como, mas vamos. Lá fora, no corredor, Davi conversava com a administração do hospital usando toda a sua influência para garantir que não houvesse cobrança. Ele sabia que estava se envolvendo mais do que deveria, mas algo naquela mulher e sua filha havia despertado em seu peitoral que ele pensava ter perdido há muito tempo. Pela primeira vez em anos, Dr. Davi Monteiro não estava apenas salvando uma vida, estava salvando a si mesmo. O segundo dia no hospital trouxe uma manhã cinzenta que combinava com o humor contemplativo de Isadora. Aurora dormia tranquila no berço ao lado da cama e pela primeira vez em meses ela se permitiu relaxar completamente. O silêncio do quarto era quebrado apenas pelos ruídos distantes do corredor e pelo zumbido suave dos equipamentos. A enfermeira Carla, uma mulher de meia idade com olhos gentis e sorriso acolhedor, entrou para verificar os sinais vitais de Aurora. Diferente das outras, não demonstrava pressa em sair. Como você está se sentindo hoje, querida? Perguntou Carla, ajustando os travesseiros de Isadora. Melhor. Ainda meio perdida, mas melhor, respondeu Isadora, observando a filha. É estranho. Pela primeira vez em muito tempo, não preciso me preocupar com onde vou dormir hoje. Carla sentou-se na cadeira ao lado da cama, algo que ela raramente fazia durante o expediente. Quer conversar? Às vezes ajuda. Talvez fosse o cansaço, ou talvez fosse a necessidade de dividir o peso que carregava há tanto tempo, mas Isadora se viu falando. As palavras saíram devagar no início, depois em torrente. Eu tinha 17 anos quando vovó Conceição começou a ficar doente. Diabetes, pressão alta, depois os rins. Ela havia me criado desde os 5 anos, depois que meu pai desapareceu. Era tudo o que eu tinha. Anos cuidando da casa dela, confiando, acreditando que existiam pessoas boas no mundo. O que aconteceu? Começaram a sumir coisas, joias, dinheiro. Ela me acusou, disse que sempre soube que não podia confiar em gente como eu. Me demitiu na frente da família inteira. Disse que não ia chamar a polícia porque tinha pena da minha avó doente. Carla balançou a cabeça, indignada. Você nunca soube quem realmente roubou? Descobri depois que era o filho dela, viciado em drogas. Mas para que servia saber? O estrago já estava feito. Vovô morreu 1 mês depois e eu fiquei sozinha. Foi quando conheci Júnior. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas, mas carregadas de anos de dor acumulada. Eu achei que ele me amava. Ele dizia que eu era forte, que admirava como eu havia cuidado da vovó sozinha. Mas quando engravidei, quando realmente precisei dele, mostrou quem realmente era. Carla segurou sua mão. Mas agora você tem a Aurora e tem uma força que muita gente nunca vai conhecer. Às vezes não me sinto forte, às vezes me sinto quebrada. A gente pode estar quebrada e forte ao mesmo tempo, querida. São as rachaduras que deixam a luz entrar. Do lado de fora do quarto, Davi havia parado ao ouvir fragmentos da conversa. Não pretendia espionar, mas algo na voz embargada de Isadora o fez hesitar antes de entrar. Recuou discretamente e seguiu para o café da equipe médica, onde encontrou a doutora Lívia Santos, sua colega de residência e uma das poucas pessoas que conhecia sua história. Você parece perturbado.
observou Lívia, levantando os olhos do prontuário que revisava. Davi serviu-se um café e sentou-se à mesa de frente para ela. Aquela paciente Isadora, há algo nela que me deixa inquieto. A jovem do parto de emergência? Ouvi dizer que você bancou todos os custos. Não é sobre o dinheiro. Lívia o conhecia bem demais para não perceber quando ele estava lutando contra algum sentimento. Davi, você não se permite se conectar com pacientes há 3 anos, desde Marina e Miguel. Ele completou, pronunciando os nomes que evitava há tanto tempo. Eu sei. Quer falar sobre isso? Davi bebeu o café amargo, organizando os pensamentos. Lívia havia sido quem o ajudara a voltar ao trabalho depois do acidente. Se havia alguém com quem podia se abrir, era ela. Marina estava grávida de 7 meses quando aquele motorista bêbado bateu no carro dela. Eu estava na cirurgia, salvando a vida de outras pessoas, enquanto perdi as 2 pessoas mais importantes da minha vida. Ele pausou, sentindo a familiar pressão no peito. Depois disso, eu me fechei. Foquei no trabalho, na carreira, no dinheiro. Era mais seguro assim. E agora? Agora vejo uma mulher que perdeu tudo, mas continua lutando. Que não aceita caridade, mas não desiste da filha. Que foi traída por todos em quem confiou, mas ainda é capaz de ser grata. Davi olhou pela janela, perdido em pensamentos. Não é paixão, Lívia. É reconhecimento. Como se visse em ela algo que perdi de mim mesmo. Davi, você se dar uma chance de sentir de novo não vai desonrar a memória da Marina e do Miguel. Antes que ele pudesse responder, seu pager disparou. Emergência no quarto de Isadora. Davi correu pelos corredores, o coração disparado por razões que não queria analisar naquele momento. Quando chegou ao quarto, encontrou Isadora em pânico, segurando Aurora que chorava inconsolável e estava visivelmente febril. Ela estava bem e de repente começou a chorar e ficou quente, disse Isadora com a voz trêmula. Por favor, faça alguma coisa. Davi examinou a bebê com movimentos precisos e seguros. Febre alta, mas os outros sinais estão estáveis. Provavelmente uma infecção simples, comum em recém-nascidos. Ela vai ficar bem? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Vai ficar bem, respondeu Davi, já aplicando o medicamento. Mas vamos monitorá-la de perto nas próximas horas. Isadora observou cada movimento dele, como ele falava com Aurora em tom suave ao examiná-la, como as suas mãos grandes e seguras tocavam a bebê com delicadeza infinita. Havia algo naquele homem que ia além da competência médica. Havia genuíno cuidado. Em 20 minutos, Aurora já estava mais calma, a febre começando a ceder. Davi permaneceu no quarto, verificando os sinais vitais a cada poucos minutos, mesmo sabendo que a enfermeira poderia fazer isso. Obrigada, disse Isadora quando Aurora finalmente adormeceu tranquila. Mas não foram apenas as palavras que chegaram até Davi. Foi o olhar que ela lhe direcionou. Um olhar de gratidão profunda, sim, mas também de reconhecimento. Como se ela finalmente o visse não apenas como o médico rico que a salvara na rua, mas como alguém que genuinamente se importava. Naquele olhar, Davi viu refletida sua própria solidão, suas próprias cicatrizes, e pela primeira vez em 3 anos sentiu algo se mover no peito, não o vazio da perda, mas a possibilidade remota de que, talvez, apenas talvez, ainda houvesse lugar para algo novo crescer. De nada, ele respondeu, mas ambos sabiam que aquelas palavras simples carregavam muito mais peso do que pareciam. Quando saiu do quarto naquela noite, Davi carregava consigo a imagem daquele olhar e, pela primeira vez, desde que perdera Marina e Miguel, permitiu-se imaginar como seria acordar de manhã sem sentir o peso esmagador da solidão. As cicatrizes ainda estavam lá, em ambos, mas talvez estivessem finalmente prontas para começar a cicatrizar. O contraste foi brutal. Isadora saiu do ar-condicionado do hospital direto para o calor úmido da tarde, Aurora aconchegada contra o peito em uma manta branca que o hospital havia permitido que levasse.
Do conforto dos lençóis limpos e das enfermeiras atenciosas, voltava para a realidade crua das ruas empoeiradas e casas de madeira da periferia. Dona Lourdes a esperava na porta de sua casa pequena, de tábuas desgastadas pelo tempo e tinta descascada pelas chuvas. Aos 72 anos, era uma mulher curvada pelos anos de trabalho doméstico, mas com olhos ainda vivos e um coração que não conseguia ver sofrimento sem tentar ajudar. "Minha filha, você pode ficar aqui o tempo que precisar", disse Dona Idosa, abrindo os braços para receber Isadora e a neta, que havia conhecido apenas por fotos desfocadas no celular quebrado. A casa tinha 2 cômodos minúsculos, um que servia de sala e quarto, outro que funcionava como cozinha. O banheiro ficava no quintal, compartilhado com os vizinhos. Não havia geladeira, apenas um fogão a gás antigo e uma mesa de madeira manchada que já havia visto dias melhores. "Dona Lourdes, eu não sei como agradecer", disse Isadora, sentando-se na cama de solteiro que ocupava metade do primeiro cômodo. "Mas assim que arranjar trabalho, vou procurar um lugar para mim e a Aurora." "Deixa de besteira, menina. A vida já foi dura demais com você. Agora é hora de se concentrar nessa princesinha", respondeu a idosa, fazendo carinho no rostinho da bebê. Isadora olhou ao redor e sentiu o peso da realidade desabar sobre ela novamente. Como ia criar a Aurora naquelas condições? Como ia alimentá-la adequadamente sem uma renda fixa? O hospital havia sido um parênteses na dureza da sua vida, mas agora estava de volta ao mundo que não tinha piedade de pobres nem de bebês inocentes. À noite, Aurora chorou muito. Sem o conforto do berço hospitalar, a bebê parecia inquieta na caixa de papelão que Dona Lourdes havia forrado com panos limpos para servir de berço improvisado. Isadora a embalou até de madrugada, cantarolando baixinho as cantigas que a vovó Conceição costumava cantar para ela. 3 dias depois, quando finalmente havia conseguido algumas horas de sono, Isadora ouviu uma batida diferente na porta. Não eram as pancadas familiares dos vizinhos ou do carteiro, era uma batida contida, quase hesitante. Dona Lourdes abriu a porta e Isadora ouviu uma voz masculina familiar. Seu coração acelerou antes mesmo de ver Davi parado na soleira, visivelmente desconfortável com o cenário ao redor. Ele usava calça social e camisa de manga comprida, contrastando com a umidade da manhã e a roupagem simples dos moradores daquele bairro. Jeans e uma camisa social branca. Roupas simples para seus padrões, mas que ainda assim pareciam caras demais para aquele ambiente. Seus olhos percorreram rapidamente o interior da casa, e Isadora viu algo que raramente havia visto no rosto dele. Choque genuíno. "Doutor Davi?", disse ela, levantando-se da cama onde amamentava a Aurora. Como você me encontrou?" "Perguntei no hospital. Uma das enfermeiras sabia onde você estava", respondeu ele, ainda parado na porta. "Posso entrar?" Dona Lourdes se afastou, murmurando algo sobre fazer um café, deixando os dois sozinhos. Davi entrou e, pela primeira vez desde que se conheceram, Isadora o viu completamente fora de seu elemento. Ele olhava para as infiltrações no teto, para o chão de cimento queimado, para a ausência de móveis básicos, como se estivesse vendo um mundo que sabia que existia, mas nunca havia testemunhado de perto. "Você e a Aurora estão bem?", perguntou ele, sentando-se cuidadosamente na única cadeira disponível. "Estamos sobrevivendo", respondeu Isadora sem rodeios. "É o que sempre fizemos." O silêncio que se seguiu foi pesado. Davi passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia aprendido a associar com seu desconforto. "Isadora, eu vim aqui para fazer uma proposta." Ela tensionou imediatamente. "Se for caridade, eu já disse que não aceito." "Não é caridade, é trabalho." Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Minha mãe está internada em uma clínica particular há 2 anos. Teve um derrame e precisa de cuidados constantes. Ela tem enfermeiras especializadas, mas precisa de alguém para conversar, para dar carinho humano. Alguém que entenda o que é sofrer." Isadora o observou com desconfiança. "E você achou que eu seria boa para isso porque sou pobre e sofri muito?" "Não." A resposta foi firme. "Eu acho que você seria boa para isso porque tem uma força que a maioria das pessoas não tem.
porque sabe cuidar de quem ama, mesmo quando não tem recursos, porque tem empatia genuína. E qual seria o salário? Davi mencionou um valor que fez Isadora engasgar. Era mais do que ela havia ganho em qualquer trabalho anterior, mais do que conseguiria em anos trabalhando em casas de família. Isso é muito dinheiro para conversar com uma idosa, disse ela desconfiada. É o salário justo para cuidar de alguém que precisa. A clínica fica a 20 minutos do hospital. Tem um quarto para acompanhantes onde você e a Aurora poderiam ficar, refeições incluídas. Isadora olhou para a Aurora, que dormia tranquila em seus braços. A proposta parecia boa demais para ser verdade, mas ao mesmo tempo representava uma oportunidade de sair daquela situação de dependência. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela diretamente. Davi hesitou, como se estivesse lutando com a resposta. "Porque desde que conheci você não consigo parar de pensar na injustiça de tudo isso. Você não merece viver nessas condições. A Aurora não merece começar a vida assim." "E sua mãe? Ela sabe que você está oferecendo trabalho para uma desconhecida?" "Minha mãe sempre foi boa em julgar pessoas. Ela vai gostar de você." Ele pausou. "E vai adorar a Aurora." Isadora levantou-se e caminhou até a janela pequena que dava para a rua de terra batida. Uma criança brincava descalça na poça de água suja que se formara perto do esgoto entupido. Será que queria que a Aurora crescesse naquele ambiente? "Tem uma condição", disse ela virando-se de volta para Davi. "Qual?" "Não é favor. É trabalho. Se eu não fizer bem feito, você me demite. Sem pena, sem exceções." Davi sorriu, não um sorriso profissional que ela havia visto antes, mas algo genuíno e respeitoso. "Combinado. E eu pago minha própria comida. Do meu salário." "Isadora, isso é desnecessário. Para mim é necessário." Ela ergueu o queixo. "É assim ou não há acordo?" Ele assentiu, reconhecendo nela a mesma teimosia que o havia impressionado desde o primeiro encontro. "Está bem. Você paga a sua comida." Quando Davi saiu, Isadora ficou parada na porta observando-o caminhar até o carro importado que destoava completamente da paisagem ao redor. Alguns vizinhos olhavam curiosos, sussurrando entre si. Dona Lourdes apareceu ao seu lado. "Esse moço gosta de você, menina." "Não seja boba, Dona Lourdes. Ele só está sendo gentil." "Homem rico não vem na favela só para ser gentil. Ele veio aqui porque não consegue tirar você da cabeça." Isadora balançou a cabeça, mas no fundo, uma parte dela se perguntava se a vizinha não tinha razão. Havia algo no modo como Davi a olhava, como se estivesse vendo algo que ela própria não conseguia enxergar. "Seja como for", disse ela ajeitando a Aurora no colo, "é uma oportunidade de dar uma vida melhor para minha filha, e isso é tudo o que importa." Mas mesmo dizendo isso, não conseguia tirar da mente a expressão de Davi quando ele viu as condições em que ela vivia. Não era pena, era algo mais complexo, como se ele estivesse genuinamente indignado com a injustiça da situação. Pela primeira vez em muito tempo, Isadora se permitiu alimentar uma pequena esperança. Talvez o mundo lá fora não tivesse piedade, mas talvez, apenas talvez, ainda existissem pessoas dispostas a estender a mão sem esperar nada em troco. Ou pelo menos, quase nada. A Clínica Santana era um mundo à parte. Corredores amplos com piso de mármore, jardins internos cuidadosamente planejados e uma atmosfera de serenidade que contrastava dramaticamente com qualquer lugar onde Isadora havia trabalhado. No primeiro dia, Isadora percorreu os corredores com a Aurora no colo, tentando absorver a magnitude do ambiente onde passaria a maior parte dos seus dias. O quarto de Dona Helena ocupava um dos andares superiores, com vista para um jardim onde idosos faziam fisioterapia sob a supervisão de profissionais especializados. A mãe de Davi estava acordada quando Isadora entrou. Seus olhos azuis ainda vivos detentava falar com alguma dificuldade. "Você deve ser Isadora", disse Dona Helena com alguma dificuldade na fala, mas com um sorriso genuíno. "Davi me falou sobre você. E essa belezinha deve ser Aurora." Nos primeiros dias, Isadora estabeleceu uma rotina cuidadosa. Chegava cedo, levava a Aurora para o berçário da clínica,
um espaço luminoso e bem equipado onde bebês de funcionários e pacientes recebiam cuidados especializados. Depois, passava o dia conversando com Dona Helena, lendo para ela, ajudando com exercícios simples recomendados pela fisioterapia. Era estranho ter uma rotina novamente. Acordar sabendo onde ia dormir na noite seguinte, ter certeza de que haveria comida na mesa, ver Aurora sendo cuidada por profissionais competentes. Pela primeira vez desde a morte da avó, Isadora dormia noites inteiras sem acordar preocupada com o dia seguinte. "Você é diferente das outras cuidadoras que já tivemos", comentou Dona Helena numa tarde de quinta-feira. "Diferente como?" "Você não tem pena de mim. Isso é raro." Isadora pausou, considerando as palavras. "Não acredito em pena. Acredito em respeito. A senhora passou por uma dificuldade, mas ainda é a mesma pessoa que criou um filho médico e bem-sucedido." Dona Helena sorriu, um sorriso que iluminou todo o rosto. "Agora entendo por que Davi não consegue parar de falar sobre você." As visitas de Davi começaram sutis. Ele passava para ver a mãe, como sempre fazia, mas agora demorava mais. Fazia perguntas sobre como Isadora estava se adaptando, se a Aurora precisava de alguma coisa. Gradualmente, as visitas se tornaram parte da rotina dela também. Uma tarde, enquanto Dona Helena cochilava, Davi encontrou Isadora no pequeno terraço anexo ao quarto, observando o movimento no jardim lá embaixo. A Aurora dormia no carrinho ao lado dela, finalmente com o berço adequado que merecia. "Como está se sentindo aqui?" perguntou ele, sentando-se na cadeira ao lado. "Ainda meio surreal. Às vezes acordo e preciso lembrar que não estou sonhando. E minha mãe, como está?" Está o trabalho. Isadora se virou para encará-lo. Davi, sua mãe não precisa de cuidadora. Ela precisa de companhia. Precisa de alguém que a escute, que ria com ela, que a trate como pessoa completa. Ele ficou em silêncio por um momento. Talvez seja exatamente isso que ela precisava. E talvez seja isso que eu precisava entender. Havia algo diferente na voz dele. Uma vulnerabilidade que Isadora havia aprendido a reconhecer. Você também se sente culpado, não é? Culpado por quê? Por não conseguir salvá-la completamente, por não conseguir desfazer o derrame. Davi a olhou surpreso. Era a primeira vez que alguém verbalizava algo que ele sentia, mas nunca havia admitido. Você sempre foi assim? Perguntou ele. Como assim? Vendo através das pessoas, entendendo o que elas sentem mesmo quando não dizem. Isadora riu baixinho, sem humor. Quando você cresce sendo invisível para a maioria das pessoas, aprende a observar, a entender o que não é dito. É uma questão de sobrevivência. As conversas se tornaram mais frequentes. Davi começou a chegar mais cedo, ficar mais tarde. Às vezes trazia livros que achava que Dona Helena gostaria de ouvir. Outras vezes, simplesmente sentava e conversava com as duas mulheres, como se aquele quarto tivesse se tornado um refúgio para ele também. Foi numa dessas tardes, quando Dona Helena havia adormecido cedo e a Aurora estava no berçário, que Isadora e Davi se encontraram sozinhos no terraço. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas da clínica. Sua avó era parecida com sua mãe? Perguntou Davi, quebrando um silêncio confortável. Em alguns aspectos, sim. Vovó Conceição também era forte, determinada, mas ela carregava uma tristeza que nunca conseguiu superar completamente. Isadora se apoiou na grade do terraço. Ela sempre dizia que as pessoas boas sofrem mais porque sentem mais, que era o preço da bondade. Você acredita nisso? Às vezes, ela olhou para ele. E você? Marina era assim? Era a primeira vez que ela mencionava o nome de sua esposa, e Davi sentiu algo se mover em seu peito. Não a dor familiar, mas algo mais suave. Marina era luz pura. Ela ria de tudo, via o lado bom em todos, dizia que eu era sério demais, que precisava aprender a sorrir de verdade. Sua voz ficou distante. Depois que ela morreu, eu esqueci como se faz isso. Sorrir de verdade. Sentir de verdade. Qualquer coisa além do trabalho e da obrigação. Isadora se virou completamente para ele. E agora? Ainda sente que esqueceu? Davi a olhou. Realmente a olhou. Viu a mulher que havia se tornado mais forte através da dor, que havia transformado o sofrimento em compaixão,
que cuidava de sua mãe não apenas como trabalho, mas como se fosse família. Viu Aurora dormindo tranquila no carrinho, resultado de todo o amor e determinação de sua mãe. Não, disse ele quase sussurrando. Acho que estou lembrando. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era desconfortável nem vazio. Era carregado de reconhecimento, de duas pessoas que haviam passado por perdas semelhantes e encontraram uma na outra não uma solução para sua dor, mas alguém que compreendia sua existência. Quando Davi se aproximou, Isadora não recuou. Quando ele tocou seu rosto suavemente, ela fechou os olhos, e quando seus lábios se encontraram, foi como se duas partes quebradas finalmente encontrassem onde se encaixar. O beijo foi lento, hesitante, carregado de anos de solidão e da descoberta tímida de que talvez fosse possível se abrir novamente. Não era desespero ou paixão desenfreada, era reconhecimento. O reconhecimento de que ambos haviam sobrevivido às suas tempestades e encontrado, um no outro, a possibilidade de um novo tipo de paz. Quando se separaram, permaneceram próximos, respirações misturadas, olhos fechados. Eu não sei se sei fazer isso. Fazer o quê? Confiar, acreditar que algo bom pode durar. Davi tocou sua testa com a sua. Eu também não sei. Faz tempo que não deixo ninguém se aproximar. Então talvez possamos não saber juntos. Ela disse pela primeira vez em anos, sorriu. Um sorriso verdadeiro que começou nos olhos e se espalhou por todo o rosto. E Davi, vendo aquele sorriso, lembrou-se finalmente do que Marina havia dito sobre sorrir de verdade. Não era sobre esquecer a dor ou fingir que ela não existia. Era sobre encontrar, mesmo depois de tudo, razões para acreditar que ainda havia beleza no mundo. Naquela tarde, no terraço da clínica, com o sol se pondo sobre a cidade, duas pessoas que haviam perdido tudo descobriram que ainda havia algo a ser encontrado. O silêncio que se seguiu ao beijo foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como interpretar. Davi recuou primeiro, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Isadora já conhecia bem, sua reação ao desconforto. Ela cruzou os braços, criando uma barreira invisível entre eles. Talvez eu deva ir ver a Aurora, murmurou ela, evitando seu olhar. Isadora, espere. A voz dele saiu mais urgente do que pretendia. Sobre o que aconteceu, é um estranho. Você está confundindo gratidão com outra coisa, e eu estou confundindo segurança com sentimentos que não posso me dar ao luxo de ter. Davi sentiu algo se contrair em seu peito. Havia verdade nas palavras dela, mas também havia medo, o mesmo medo que ele carregava. E se não for erro? E se for exatamente o que ambos precisamos? Eu não posso depender de ninguém, Davi. Já dependi antes e fui abandonada quando mais precisei. Sua voz tremeu levemente. A Aurora precisa de uma mãe forte, não de uma mulher que se perde em promessas que podem não durar. Antes que ele pudesse responder, o telefone de Isadora vibrou. O número desconhecido a fez hesitar, mas algo a compeliu a atender. Isadora. É o Júnior. A voz do ex-namorado a fez congelar. Davi percebeu a mudança imediata em sua expressão e se aproximou, preocupado. O que você quer? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Soube que você está bem de vida agora, morando em clínica chique, andando com um médico rico. Acho que é tempo de eu conhecer minha filha. A Aurora não é sua filha. Você deixou isso bem claro quando me expulsou de casa. Ah, mas no papel eu sou o pai. E pai tem direitos, não é? Principalmente é quando a mãe está vivendo uma vida que não pode sustentar sozinha. O sangue de Isadora gelou. Você está me ameaçando? Estou dizendo que quero o que é meu. Seja a menina, seja uma compensação por todos esses meses que fiquei longe da minha filha. Você escolhe. A ligação se encerrou e Isadora deixou o telefone escorregar de suas mãos trêmulas. Davi a segurou pelos ombros, vendo o pânico em seus olhos. O que foi? Quem foi? Júnior. Ele quer a Aurora, ou dinheiro. As palavras saíram entrecortadas. Davi sai Cassel expira. Ele não pode simplesmente aparecer e exigir a guarda de Aurora. Pode sim. Ela se afastou dele, caminhando de um lado para o outro. Ele está registrado como pai. Pode alegar que agora tem condições de criar a filha, que eu sou instável, que dependo da caridade de homens ricos. Isso não vai acontecer. Eu conheço advogados excelentes. Podemos... Não. A palavra saiu como um grito.
fazendo Davi recuar. Não vai resolver meus problemas com seu dinheiro. Não vai me transformar em mais um de seus projetos de caridade. Não é isso que eu estou fazendo. Não é? Isadora riu, mas não havia humor na sua voz. O médico rico que salva a pobre coitada e sua filha, que oferece trabalho, moradia e agora proteção legal, que diferença isso faz de qualquer outro homem que quis me controlar? As palavras atingiram Davi como um soco. Você realmente acredita que é isso que eu estou fazendo? Isadora parou de andar e o encarou. Viu a dor genuína em seus olhos e sentiu seu coração se apertar. Eu não sei em que acreditar, Davi. Só sei que preciso resolver isso sozinha. Nos dias seguintes, a tensão entre eles era palpável. Isadora mantinha-se profissional, cuidando de Dona Helena com a mesma dedicação de sempre, mas evitava ficar sozinha com Davi. Ele respeitava a sua distância, mas não conseguia esconder a preocupação. Foi Dona Helena quem finalmente quebrou o silêncio sobre o assunto. "Vocês dois estão agindo como crianças", disse ela numa tarde quando Isadora arrumava seus medicamentos. "Brigaram por quê?" "Dona Helena, não é nada que a senhora precise se preocupar. Querida, eu posso ter tido um derrame, mas minha cabeça funciona perfeitamente. Davi está caminhando pelos corredores como um leão enjaulado, e você está tentando ser invisível. O que aconteceu?" Isadora hesitou. Depois contou sobre Júnior e a ameaça. Omitiu o beijo e a discussão que se seguiu. Mas Dona Helena não era facilmente enganada. "E meu filho ofereceu ajuda, você recusou, e agora os dois estão magoados." "Como a senhora sabe?" "Porque conheço Davi. Ele quer resolver tudo, controlar todas as variáveis. E você tem orgulho demais para aceitar o que vê como caridade." Dona Helena segurou sua mão. "Mas às vezes, querida, aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. E se depois ele quiser cobrar? E se ele simplesmente quiser ajudar porque se importa? Você já considerou essa possibilidade?" Naquela noite, Júnior apareceu na clínica. Isadora estava amamentando Aurora no quarto quando a recepcionista ligou dizendo que havia um homem na entrada, alegando ser o pai da bebê. Com o coração disparado, ela desceu e o encontrou no saguão principal. Júnior estava diferente, mas magro, com olheiras profundas e roupas que haviam visto dias melhores. Mas seus olhos tinham a mesma malícia de sempre. "Olha só, a princesa no seu castelo", disse ele olhando ao redor com desdém. "Deve estar muito confortável aqui." "O que você quer, Júnior?" "Já disse no telefone, minha filha. Ou uma compensação justa por todos esses meses longe dela." "A Aurora não é sua filha. Você mesmo disse que nem sabia se era." "Mudei de ideia. Pai tem direito de mudar de ideia." Ele se aproximou e Isadora instintivamente abraçou a Aurora mais forte. 20 mil. É um preço justo para você continuar sua vidinha de luxo sem interferência." "Eu não tenho esse dinheiro." "Mas seu namorado rico tem. Tenho certeza de que para ele é uma quantia irrisória." "Ele não é meu namorado." "Não? Então não vai se importar se eu entrar com pedido de guarda. Vou alegar que você é instável, que não tem moradia fixa, que depende da caridade alheia." Júnior sorriu, e havia crueldade pura naquele sorriso. "Você sabe como essas coisas funcionam. Pai trabalhador querendo recuperar a filha da mãe irresponsável." Foi quando Davi apareceu. Isadora não o havia visto chegar, mas de repente ele estava lá, parado a alguns metros de distância. Não disse nada, apenas observou. "Você deve ser o médico", disse Júnior, se virando para Davi. "Prazer, sou o pai da Aurora." "Não, você não é", respondeu Davi, sua voz gelada. "Pais não abandonam os filhos quando mais precisam deles." "Que bonita! O cavaleiro de armadura brilhante." Júnior riu. "Mas no papel, sou eu o pai. E no tribunal, é isso que importa." Isadora viu a tensão nos músculos de Davi, como se ele estivesse se controlando para não partir para cima de Júnior. Mas foi ela quem falou. "Está bem. Vamos resolver isso no tribunal mesmo. Mas não vai ser do jeito que você imagina." 3 semanas depois, Isadora estava sentada no corredor do fórum, Aurora dormindo tranquila em seu colo. Havia passado noites acordada preparando sua defesa, juntando documentos, testemunhas. Dona Lourdes estava lá, assim como Dona Helena, que havia insistido em ir mesmo com suas limitações físicas. Davi chegou poucos minutos antes da audiência, carregando uma pasta de documentos.
Trouxe tudo o que você pediu, disse ele sentando-se ao seu lado. Atestados médicos, comprovantes de que Aurora sempre teve todos os cuidados necessários. Declarações das pessoas que testemunharam como Júnior a tratou. Obrigada. Isadora, eu sei que você quer fazer isso sozinha, mas... Não vou fazer sozinha. Vou fazer do jeito certo. Ela finalmente o encarou. Com dignidade, mas não sozinha. Quando foram chamados, Isadora entrou na sala com a cabeça erguida. O juiz, um homem de meia idade com a expressão severa, ouviu primeiro Júnior e seu advogado. Eles pintaram um quadro de um pai arrependido que queria recuperar o tempo perdido com a filha, alegando que Isadora era instável e dependente financeiramente. Então foi a vez de Isadora falar. Ela se levantou, a Aurora nos braços, e sua voz saiu firme e clara. Meritíssimo, eu criei a Aurora sozinha desde o dia em que ela nasceu. Quando fui expulsa de casa grávida de 8 meses, quando passei fome para que ela tivesse leite, quando passei noites acordada cuidando dela quando estava doente. Júnior estava onde nessas horas? Sua voz não tremeu nenhuma vez. Ele não quer a Aurora por amor, quer dinheiro. E uma filha não é moeda de troca. Ela apresentou todos os documentos, todas as provas, mostrou que a Aurora sempre teve cuidados médicos, que estava saudável e bem cuidada, que tinha moradia estável e estava sendo criada com amor. Quando o juiz deu a sua decisão, guarda mantida com a mãe, direito de visitas negado a Júnior devido ao abandono e à tentativa de chantagem, Isadora sentiu as pernas bambearem de alívio. Na saída do fórum, quando já estavam no estacionamento, ela finalmente se permitiu chorar. Não de tristeza, mas de alívio, puro. A Aurora estava segura. Estava oficialmente, legalmente segura. Foi quando sentiu a mão de Davi envolver a sua. Não foi um gesto romântico. Foi um voto silencioso de apoio, de que ela não estava sozinha naquela vitória. E pela primeira vez em semanas, Isadora não recuou. Ela permitiu que ele ficasse a seu lado, que dividisse aquele momento de alívio e gratidão. Obrigada. Por tudo. Você não precisa me agradecer. Você lutou sozinha e venceu. Não sozinha. Ela corrigiu, apertando sua mão. Diferente de sozinha. Caracteres do capítulo 6. 6.847. 6 meses haviam passado desde a audiência no fórum. A vida de Isadora havia encontrado um ritmo que ela nunca havia experimentado antes. Estabilidade sem tédio. Segurança sem dependência. 3 noites por semana ela frequentava as aulas de um curso técnico em administração. Uma bolsa integral que havia conseguido através de um programa social que Davi havia mencionado casualmente. Aurora, agora com 10 meses, era uma bebê vibrante que explorava o mundo com a curiosidade típica da sua idade. Havia aprendido a se sentar sozinha e demonstrava uma personalidade forte que frequentemente lembrava a Isadora de si mesma, determinada, observadora, resistente a aceitar ajuda até que fosse absolutamente necessária. Você devia ver a Aurora hoje no berçário, disse a enfermeira Carla a Isadora numa tarde de quinta-feira. Ela organizou todos os brinquedos por cor. 10 meses de idade e já tem senso de organização? Isadora riu, ajeitando os travesseiros de Dona Helena. Ela puxou isso de mim. Sempre precisei manter tudo organizado para conseguir dar conta de tudo. E puxou a beleza também, acrescentou Dona Helena. Mas a determinação, essa é toda sua, querida. É verdade. Nos últimos meses, Isadora havia florescido de uma forma que surpreendia até ela mesma. As aulas noturnas a desafiavam intelectualmente de uma maneira que não experimentava desde que havia deixado a escola. Descobriu que tinha facilidade com números, uma intuição de negócios que nem sabia que possuía. Olhe natural para a organização que a fazia destacar-se entre os colegas. Mais importante ainda, havia começado a coordenar um grupo de apoio para mães solteiras que frequentavam a clínica. O que começou como conversas informais no jardim, havia se transformado em encontros semanais, onde mulheres compartilhavam experiências, recursos e apoio mútuo. Hoje recebi a ligação de mais 3 mulheres querendo participar do grupo, contou ela para Davi numa das tardes em que ele visitava a mãe. Uma delas ouviu falar através da Fernanda, que conheceu a gente no mês passado. Davi observava enquanto ela falava, notando como seus olhos brilhavam quando discutia o projeto. Havia algo naquela paixão que o comovia profundamente. Você pensou em formalizar isso? Criar uma ONG?
Pensei, mas não sei por onde começar. E não tenho recursos para... Isadora, ele interrompeu gentilmente. E se eu dissesse que conheço pessoas que estariam interessadas em apoiar um projeto assim? Não como favor pessoal, mas como investimento social legítimo. Ela o estudou por um momento. Nos últimos meses, havia aprendido a distinguir entre as ofertas de Davi motivadas por culpa ou pena e aquelas que vinham de reconhecimento genuíno por seu trabalho. Você acha que seria viável? Acho que você tem algo que a maioria das organizações sociais não tem: credibilidade. Você não está falando de uma experiência que leu em livros, você viveu isso. 3 semanas depois, Isadora estava sentada numa sala de reuniões elegante, apresentando sua proposta para um grupo de potenciais investidores sociais. Havia passado noites preparando a apresentação, com a Aurora dormindo ao seu lado e livros de administração espalhados pela mesa. O projeto Aurora não é apenas sobre assistência financeira, explicou ela, sua voz firme e profissional. É sobre criar uma rede de apoio que permita que mães solo não apenas sobrevivam, mas prosperem. Queremos oferecer desde cuidados de creche até capacitação profissional, passando por apoio psicológico e legal. As perguntas que se seguiram foram técnicas, desafiadoras, mas Isadora respondeu a todas com a competência que havia desenvolvido ao longo dos meses. Quando saiu da reunião, havia conseguido o comprometimento inicial de 3 investidores significativos. Davi a esperava no estacionamento, a Aurora no colo. A bebê havia começado a estender os braços para ele sempre que o via, um gesto de confiança que ainda o surpreendia. Como foi? Perguntou ele, transferindo a Aurora para os braços de Isadora. Consegui o financiamento inicial, respondeu ela, ainda não acreditando completamente. Vamos poder alugar um espaço pequeno, contratar uma coordenadora de creche, começar os primeiros workshops. Parabéns. Ele sorriu, e não era o sorriso educado que ela havia conhecido no início. Era genuíno, orgulhoso. Estou muito orgulhoso de você. Davi, Ela começou, depois hesitou. Obrigada. Por acreditar em mim quando eu ainda não acreditava em mim mesma. Você sempre teve isso dentro de você, Isadora. Só precisava de uma oportunidade para mostrar. Foi numa tarde de sábado, durante uma pequena celebração no jardim da clínica para marcar o lançamento oficial do Projeto Aurora, que algo mudou definitivamente entre eles. Dona Helena estava lá, em sua cadeira de rodas, observando a Aurora brincar na grama com outras crianças. Algumas das mães do grupo haviam trazido seus filhos e o jardim estava cheio de risadas e conversas animadas. Você conseguiu, disse Davi, aproximando-se de Isadora, que observava a cena com uma expressão de contentamento que ele raramente havia visto. Conseguimos, ela corrigiu. Eu sozinha nunca teria chegado até aqui. Isadora, eu preciso te dizer uma coisa. Ele parou na frente dela, as mãos nos bolsos, nervoso. Esses últimos meses, você e a Aurora se tornaram fundamentais na minha vida. Ela o escarou por um instante, vendo a vulnerabilidade nos olhos dele. Não estou falando de romance ou paixão, estou falando de algo mais profundo. Você me ensinou que é possível reconstruir depois da destruição, que é possível amar de novo sem trair o que foi perdido. Davi, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Eu não sei ainda como chamar isso que sinto por você. Só sei que quero estar aqui quando a Aurora der os primeiros passos, quando você formar no seu curso, quando o projeto Aurora crescer e se tornar algo maior do que imaginou. Isadora sentiu lágrimas nos olhos, mas não eram de tristeza. Tenho certeza. Não é gratidão ou... Tenho certeza. Pela primeira vez em 3 anos, tenho certeza de alguma coisa que não envolve medicina ou trabalho. Ela não respondeu com palavras. Simplesmente deu um passo à frente e repousou a cabeça em seu ombro. Sentiu os abraços dele a envolverem e naquele abraço havia anos de solidão sendo finalmente curados. Eu também não sei como chamar isso, mas sei que quero descobrir. Algumas semanas depois, numa manhã ensolarada no mesmo jardim onde tudo havia começado a fazer sentido, a Aurora deu seus primeiros passos. Ela estava brincando no gramado quando, determinada em alcançar uma borboleta que havia pousado a alguns metros de distância, soltou-se da mesa onde se apoiava e caminhou. Isadora e Davi estavam sentados próximos, conversando sobre os próximos passos do Projeto Aurora, quando viram a Aurora balançar
encontrar o seu equilíbrio e dar 3 passos decididos antes de sentar novamente, rindo como se tivesse conquistado o mundo. Ela conseguiu, sussurrou Isadora com lágrimas nos olhos. Conseguiu, concordou Davi. Igual a mãe. Eles se olharam e, naquele momento, compreenderam que havia algo poético naquela coincidência. A Aurora dava os primeiros passos no mesmo jardim onde a sua mãe havia dado os primeiros passos em direção a uma nova vida, onde 2 pessoas quebradas haviam encontrado uma na outra não a cura para suas dores, mas a força para transformá-las em algo belo. A dor da perda não havia desaparecido completamente. Davi ainda sentia falta de Marina e Miguel em momentos inesperados. Isadora ainda carregava as cicatrizes de todos os abandonos que havia enfrentado. Mas haviam aprendido que era possível construir pontes sobre abismos. Que o amor não precisava ser perfeito para ser real. Naquele jardim iluminado pelo sol da manhã, observando a Aurora explorar o mundo com a coragem que havia herdado da mãe, eles compreenderam que algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Elas terminam com prontos para começar. E começar, afinal, era tudo o que haviam aprendido a fazer bem.